Onde está o seu Deus? Gênesis 39, 1 a 6. O texto bíblico na Nova Almeida Atualizada diz assim: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu dono egípcio. Quero destacar aqui, dono. Potifar viu que o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. O Senhor prosperava. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa. Ele passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa, encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Meus amigos, não é raro, ao passarmos por grandes dificuldades, acharmos que até mesmo o nosso Deus nos abandonou. Gideão foi um que pensou assim. Em meio às lutas, ouvindo o mensageiro de Deus lhe dizer: "O Senhor está com você, homem valente." Ele perguntou: se Deus é conosco, por que nos aconteceu tudo isto? Estavam sendo invadidos, naquela ocasião, o país invadido, ele passando dificuldade, tentando colher alguma coisa sem que o inimigo soubesse, porque senão o inimigo viria e o roubaria. Também não é difícil em tais horas angustiantes, de encontrarmos inimigos do povo de Deus zombando de nossa fé e nos desafiando, dizendo: onde está o seu Deus? Como, por exemplo, temos lá no Salmo 42, versículo 3 e versículo 10. Onde está o seu Deus? Por que ele não livra você? Sim, em meio às lutas, sejam elas no campo da saúde, da economia, dos relacionamentos ou em qualquer outro, nós corremos o risco de nos sentirmos abandonados e de ficarmos em situação de vítimas sem defesa diante daqueles que debocham de nossa esperança em Deus. Contudo, meus amigos, o texto da meditação de hoje nos mostra claramente que Deus está com os seus em toda e qualquer situação. Imaginem a calamidade que José enfrentava. Ele, muito jovem, aí por volta dos 17 anos de idade, havia sido vendido pelos próprios irmãos para alguns ismaelitas, caravaneiros. Estes o levaram para o Egito e lá o revenderam como escravo para um oficial do faraó, o comandante da guarda, como nós vemos lá em Gênesis 37, 25 a 28 e também o 36. Ou seja, ele foi vendido duas vezes. Primeiro os irmãos o vendem para os ismaelitas e os ismaelitas o vendem lá no Egito. Parecia que todos os seus sonhos haviam falhado e aos olhos de muitos ele não passava de um pobre coitado, rejeitado pela família, pelos irmãos, em especial, e destinado a servir como escravo pelo resto de sua vida. Mas o texto nos mostra que, mesmo naquela situação de escravidão, Deus estava com José. Está aqui no versículo 2, 39, 2. Mais do que isso, Deus o abençoava de tal maneira que ele, ainda que fosse propriedade do egípcio, o texto diz, o seu dono, ele veio a ser um homem próspero. Era notório para os demais que Deus estava com José. Veja lá o 39, 3. As bênçãos eram tantas que não se limitavam a José e ao que ele tinha, mas também alcançavam o seu dono, que também era abençoado por causa dele. No decorrer da história sobre José, nós ficamos sabendo que ele acabou sendo preso por ser fiel a Deus e a seu dono, o que poderia levar alguns a pensar: bem, agora sim ele foi abandonado, não é possível.
Mas a narrativa bíblica mostra que, mesmo no cárcere injusto, Deus estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Está lá no Gênesis 39, 20 a 23. José não poderia saber naquele momento, mas Deus o preparava para ser a segunda pessoa mais importante do Egito, abaixo apenas do próprio faraó, como nós podemos ver em Gênesis 41, 39 e 40. E ele foi feito a segunda pessoa mais importante do Egito para abençoar a muitos, livrando-os da fome que se abateria naquele país. Assim, se nas dificuldades da vida, a nossa própria alma abatida nos desafiar, ou os inimigos de nossa fé fizerem isto, perguntando onde está o seu Deus, podemos responder sem medo de errar. Ele está ao nosso lado, como sempre esteve e sempre estará. Deus está ao lado de seus filhos em toda e qualquer situação.